Voltamos com o Boletim Conexões e continuamos a falar sobre educação. Durante uma assembleia realizada na quarta-feira no campus Samambaia da UFG, os professores da Universidade Federal de Goiás decidiram pela continuidade da greve, que foi iniciada no dia 1º de agosto. Mais de 390 professores participaram de uma assembleia geral no Centro de Eventos da UFG. A reunião foi convocada pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás para debater interesses da categoria e decidir a situação da greve. O governo, há 15 dias atrás, ele apresentou uma nova proposta. Essa nova proposta, que diferenciava da antiga, era a reestruturação da carreira. Só que nessa nova proposta também ele não falava quando e nem como ia fazer essa reestruturação de carreira, mas continuava os índices de 21,3% dividido em 4 anos. Agora, o governo já sinaliza com acordo para 2 anos. Foram 232 votos a favor da continuidade da greve, contra 160 votos pelo fim da greve. A greve está num grande impasse. Nós temos um governo que sugeriu um aumento em 2 anos de 10,5%, 10,8% em 2 prestações, 2016 e 2017. Mas há uma grave ameaça do Congresso não aprovar essa diretriz governamental do Executivo e nós termos congelamento de salários. Então é um grande impasse. A Assembleia é mais um movimento da classe que luta por reajuste salarial e melhorias de condição de trabalho. Mudando um pouco de assunto, vamos tratar de um serviço disponível à população de baixa renda, mas que pouca gente conhece: a Defensoria Pública do Estado de Goiás. O órgão foi criado em 2005, mas só foi instalado em junho de 2011. Atualmente, a sede da Defensoria está instalada no Fórum Criminal Desembargador Fenelon Teodoro Reis, que fica no Jardim Goiás. Ele atende cerca de 6.000 pessoas por mês. Grande parte da população ainda não sabe que o Estado tem a obrigação de fornecer um defensor público, caso a pessoa não tenha condições de contratar um advogado. Para saber mais detalhes sobre como funciona a Defensoria Pública em Goiás, eu converso agora com o Defensor Público Geral do Estado, Dr. Cleomar Riso Filho, que está aqui conosco. Dr. Cleomar, explica para a gente quais são as áreas de atuação da Defensoria Pública e como que a população pode fazer uso desse atendimento aqui em Goiás, principalmente na capital. Sim, inicialmente é importante falar o que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição com previsão constitucional para prestação do serviço jurídico de forma gratuita a uma população carente que necessita da orientação, de um trabalho de prevenção e até as medidas judiciais necessárias. O cidadão que é o público-alvo da Defensoria Pública são aqueles que ganham até 3 salários mínimos. O porquê deste valor? Esse valor é o que se utiliza nos programas sociais, tanto do governo estadual como federal, e das isenções do imposto de renda. Então, esse é o parâmetro utilizado pelas defensorias públicas em todo o país. Direito do consumidor, de família, criminal, todas essas áreas são atendidas pela Defensoria? Sim, a maior demanda da Defensoria Pública é na área de família e a área criminal, mas atendemos no direito do consumidor, direito na área civil. A demanda da Defensoria são todos aqueles cidadãos que se enquadram na possibilidade de atendimento. A Defensoria está apta a dar as orientações e aquilo que ela não pode fazer, ela faz os encaminhamentos necessários. Aqui na capital, só para que fique claro para a população, as pessoas vêm aqui até o fórum, passam por uma triagem e depois que é feito esse atendimento, como é que funciona? Nós temos um atendimento prévio, passa-se por uma triagem, o cidadão que necessita ser atendido, verificando a necessidade de encaminhamento para o defensor para a propositura da ação ou uma orientação mais detalhada de um processo judicial, nós fazemos em Goiânia. Esse primeiro atendimento ele faz justamente isso, uma prévia para que, se houver necessidade de encaminhamentos, não sendo objeto de ação ou da ação especificamente da Defensoria Pública, nós fazemos os encaminhamentos necessários. Ok, doutor Cleomar, muito obrigada pela sua participação. Quem quiser mais informações pode acessar o site da Defensoria Pública de Goiás. O endereço eletrônico aparece aqui no vídeo, é dpe.go.gov.br.
E a Polícia Federal deflagrou, na última quinta-feira, uma operação contra uma quadrilha especializada em fraudar os pagamentos de prêmios de loterias da Caixa Econômica Federal. No total, 54 mandados judiciais foram cumpridos em Goiás, Bahia, São Paulo, Sergipe, Paraná e Distrito Federal. Os suspeitos podem responder pelos crimes de integrar organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e também corrupção. A operação batizada de Desventura desarticulou uma organização criminosa que contava com a ajuda de correntistas da Caixa Econômica Federal para realizar fraudes e pagamentos de bilhetes premiados. O grupo ele tinha integrante dentro da Caixa Econômica Federal, especificamente no setor de loterias, que eram os servidores com violação do sigilo funcional, utilizando-se de informações privilegiadas e sigilosas, repassavam aos demais integrantes da organização criminosa e, com base nesses bilhetes de loteria que estavam com a iminência de prescrever, eles validavam irregularmente e concretizavam o pagamento dos bilhetes em diferentes agências da Caixa Econômica Federal em todo o país. Como que acontecia isso? O bilhete de loteria ele tem um prazo de 90 dias para recebimento do prêmio. Por algum motivo, ou perda, ou extravio, ou não conferência exata, várias pessoas deixam de reclamar os valores de bilhetes sorteados. Os valores dos prêmios não resgatados são repassados para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Só no ano passado foram repassados mais de 270 milhões de reais. Mas essa quantia deveria ser ainda maior, uma vez que em apenas um jogo, 60 milhões de reais foram desviados pela organização criminosa. Durante o tempo que a gente monitorou as conversas telefônicas, a impressão que a gente tem é que eles despendem o tempo quase que integral deles bolando golpes, praticando fraudes e eles não têm uma especialidade, não. Qualquer tipo de fraude que aparece, que eles conseguem imaginar e que tem possibilidade, potencial de lucro, eles praticam, né? Então nós tivemos casos, por exemplo, já comprovados, de baixa de gravames no Detran de veículos financiados. Eles usavam senhas de quem tinha autorização para fazer essas baixas e faziam baixas irregulares em troca de dinheiro. Nós tivemos também roubo de senhas de cartões bancários através do desvio desses cartões. Então eles gravavam uma mensagem simulando a mensagem do serviço de atendimento ao cliente do banco, e as pessoas caíam naquele golpe e digitavam ali o número da senha do cartão no telefone. Eles capturavam aquela senha e, como eles já tinham desviado o cartão antes, eles sacavam dinheiro da conta dessas pessoas. Mas eles também utilizavam aquela modalidade de fraude bancária já conhecida, que é a de utilizar programas maliciosos para roubar a senha do computador das pessoas e entrar nas contas bancárias e desviar o dinheiro também. E a Polícia Federal identificou o ex-jogador da seleção brasileira Edilson Capetinha como um dos alvos da Operação Desventura. O baiano foi atacante de alguns dos principais times do país, como Corinthians, Palmeiras, Flamengo e Vasco. Em 2002, ele fez parte do elenco que conquistou o último título mundial da seleção brasileira. O advogado do jogador nega qualquer envolvimento dele com o esquema. E sexta-feira foi comemorado o Dia do Cerrado, um momento para refletirmos sobre a importância desse bioma e sobre a urgência de incentivar a preservação. Até as crianças foram convocadas a pensar sobre o tema na feira socioambiental realizada na sexta-feira no Jardim Zoológico de Goiânia. Cerca de 600 crianças de escolas municipais de Goiânia tiveram uma aula diferente. No zoológico da capital, elas conheceram um pouco mais sobre o cerrado brasileiro e os animais ameaçados a entrarem em extinção. Por meio de fantoches e filmes, os pequenos foram alertados sobre a importância de preservar o meio ambiente. O foco maior da educação ambiental é proporcionar a conscientização e a sensibilização das nossas crianças para que se tornem adultos mais conscientes sobre as questões do bioma cerrado, sobre a importância de preservar os animais, da fauna do cerrado, uma vez que muitos deles, mesmo sem serem conhecidos, estão em extinção.
O Cerrado ocupa 22% do território nacional. São mais de 11 mil plantas nativas. Já a fauna tem 2.500 animais catalogados. Só que 137 correm o risco de entrar em extinção. Apesar da grande importância desse bioma, o Cerrado mundialmente é o que possui a menor porcentagem de área de proteção integral. O projeto Feira Socioambiental é uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia e realiza ações do zoológico durante todo o ano. O local está com a agenda cheia até o final do ano para receber os visitantes. A participação das escolas municipais tem surpreendido os organizadores. E acredito que tem feito a diferença, sim, na maneira de ver o zoológico, de perceber esse ambiente que nós temos aqui, que aqui nós temos nascentes, nós temos ainda parte de matas nativas e um número de animais de vida livre e em cativeiro muito grande, e a presença do homem. Então, acredito sim que nós estamos fazendo a diferença. E já que começamos a falar sobre animais, na hora de levar um animalzinho para casa, muita gente se esquece do trabalho que dá cuidar de um bichinho de estimação. Por isso, antes de tomar essa decisão, é preciso levar em conta tudo o que envolve a posse responsável. Desde os custos financeiros para tratar do animal, até o tempo que é preciso dispor para estar com ele. Bichos, não. Filhos. É assim que Luciana se refere aos animais de estimação. Os dois foram adotados. É difícil acreditar, mas Foxy foi rejeitada pelo dono anterior. Ela estava passando por um período de troca de pelos e precisava de cuidados especiais. Já o Chaplin foi encontrado no motor de um carro quando foi adotado. Telas nas janelas, prateleiras e o umidificador na sala são algumas adaptações que Luciana fez no apartamento para cuidar melhor dos animais. Ela gasta em torno de R$ 400 por mês para mantê-los com saúde, mas não se arrepende. É como se eles fossem meus filhos. Eu amo eles como se eles fossem filhos. Eu crio eles como se eles fossem filhos e eu faço tudo o que posso. Eu acredito que seja igual filhos, porque eu não tenho filhos humanos, né? Só tenho filhos de 4 patas. De acordo com a presidente da Associação Protetora e Amiga dos Animais, não basta gostar de animal. É preciso saber que a responsabilidade é grande. Primeira preocupação é se todos dentro da família, no lar, estão conscientes, né? E gostem dos animais. Primeiro, é isso daí. Todos estão de acordo em ter essa vida dentro do seu lar. Segundo, é a situação financeira também, porque o animal, ele precisa, seu pet precisa de cuidados médicos veterinários, precisa de ração, então todo esse cuidado também. Vacina. A outra situação é saber que preciso de tempo para dedicar. Então, quando eu vou adotar um filhote, por exemplo, ele vai comer minha chinela, ele vai comer meu sapato, eu tenho que ensinar a fazer xixi, fazer cocô no lugar certo. Então, tudo isso já começa a posse responsável, essa consciência de que o animal ele tem esse período de adaptação com a família. E o Boletim Conexões de hoje fica por aqui. Participe dos próximos programas enviando sugestões de pauta, críticas, perguntas, vídeos ou matérias. Você faz isso mandando um e-mail para jornalismo@tvufg.org.br, jornalismo@tvufg.org.br ou mandando um WhatsApp para a gente, no 9181 1406, 9181 1406. Acompanhe o Boletim Conexões de segunda a sexta-feira, às 6 horas da noite. E também acompanhe toda a programação da TV UFG. Até segunda-feira.